quanto à própria questão da interpretação geral no que diz respeito ao milênio que foi abordado, né, conforme foi abordado aqui. Mas essa palavra é uma palavra principal aí nessa leitura dessas duas escolas. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se dizemos que isso aqui é literal, dizemos que há uma ressurreição literal e que esses que participam dessa ressurreição estarão reinando com Cristo durante 1000 anos. É exatamente os 1000 anos durante os quais Satanás estará amarrado, conforme lido aqui em cima. Mas os outros mortos não reviveram. Logo, existe um grupo de pessoas que reviveram literalmente e estão reinando com Cristo durante 1000 anos. Período, aliás, conforme já foi abordado, em que Satanás estará amarrado e não tentará as nações, mas que as nações estarão submetidas ao governo de Cristo e da igreja. E essas pessoas que reviveram participarão deste governo e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros não reviveram. Veja só, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, entendido, a leitura pré-milenista entende que há uma ressurreição literal no início do milênio, tá certo? Quando Cristo, na parousia, vir à terra com a sua igreja e estabelecer o seu reino milenial. E aí, nessa ocasião, é que irão reviver aqueles que não se dobraram às investidas do anticristo, que não aceitaram o sinal. Irão reviver e adentrarão a este reino milenial para reinar juntamente com Cristo. Estarão presentes nesse milênio. Mas há um grupo de pessoas que não reviveram. Há um grupo de pessoas que reviveram e um grupo de pessoas que não reviveram, conforme o texto diz aqui. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Há uma primeira ressurreição porque há uma segunda ressurreição, conforme veremos também na continuação do nosso estudo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então é na leitura que se faz desses textos onde vemos a divisão principal entre as duas escolas. A divisão principal entre as duas escolas, as escolas que são predominantes hoje. O amilenista entende que esta leitura tem que ser feita a partir de um ponto de vista alegórico, como já foi asseverado por Orígenes lá atrás, a leitura que a gente fez, e também aquilo que foi asseverado por Agostinho, na leitura que a gente também fez no livro A Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então vemos que eles olham para essa narrativa, entendem que este reviver, este viveram que está aplicado aí, não é reviver literalmente como uma pessoa que está morta, como por exemplo Jesus, ao encontrar-se com o grupo daqueles que acompanhavam a viúva de Naim para enterrar o seu filho, toca no esquife, né, aquela multidão para. Então Jesus chama o rapaz, né, ele chama ele de volta à vida. Então o rapaz ressuscita, ele tendo ressuscitado entrega a sua mãe. Então ele não revive espiritualmente para viver uma vida de comunhão com Deus, ele revive fisicamente. Ele é chamado da morte à vida, fisicamente. Ressuscita e entrega a sua mãe, ele revive, tá ok? Então essa leitura que é feita nesse trecho, o pré-milenista lê nesse nível, ele lê desta forma essa afirmação. Eles reviveram fisicamente, que o amilenista ele procura lançar sobre essa leitura uma visão alegorizante, dizendo que este reviver é na verdade a passagem de uma vida de pecado para uma vida de salvo, a passagem de uma vida de condenação para uma vida de salvação em Cristo Jesus. E na verdade essa primeira ressurreição é a ressurreição da salvação, a ressurreição da conversão para Cristo, quando todos aqueles que se converteram para Cristo reviveram nele, saíram da morte para a vida, da morte de pecado para a vida na salvação em Cristo Jesus. Eles olham dessa forma esse texto, com esta alegorização, entendendo que não é que isso é irreal, não é que isso não existe, não é que isso não acontece. Isso acontece, mas não no plano físico, acontece no plano espiritual, e é assim que eles entendem, é assim que eles leem este reviver. Só que existe um conflito aí entre essa afirmação, entre essa construção teológica e aquilo que o próprio texto afirma. A gente vai ver que o próprio texto nos fornece elementos para entendermos que este viveram, tá certo? E estes não reviveram, conforme está no próximo versículo,
tratam-se de viver ou de ressuscitar fisicamente, ou de não viver, não reviver, né? Não ressuscitar fisicamente. Um grupo ressuscitará fisicamente para estar inserido neste reino de Cristo durante o milênio. E outro grupo maior não reviverá, mas aguardará a última ressurreição, que será a ressurreição no juízo final. Tá ok? Então, todos participaram da primeira morte. Só que este grupo não participa da segunda morte. Que grupo? O primeiro grupo que ressuscita. O primeiro grupo que revive. Viveram e não participou da segunda morte. O outro grupo que não reviveu, conforme abordado no outro versículo, são aqueles que vão reviver ao final do milênio. Serão ressuscitados todo o grupo dos condenados desde o início, desde Caim, que mata seu irmão Abel, até o último ímpio que morreu na guerra da batalha do Armagedon. Reviverão para quê? Para serem condenados no juízo final e então receberem o dano da segunda morte. Na segunda morte, a morte eterna, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aquele mesmo a quem Cristo se referiu quando disse que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quando ele faz uma analogia entre o Geena, né, o Geena de fogo, o Vale de Inon, quando ele aproveita aquela visão, né, aquele espaço geográfico que havia na cidade de Jerusalém, aquele morro, aquele vale que havia onde as pessoas lançavam os detritos, né, lançavam lixo, lançavam carcaças de animais mortos, lançavam corpos humanos e ateavam fogo, e tinha que constantemente atear fogo, e constantemente vinha mais lixo e o fogo queimava e o bicho comia as carcaças de animais podres, né? E Cristo usa essa imagem para pintar um quadro acerca do lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E é esse o destino daqueles que ignorarem os avisos da palavra de Deus. É esse o destino daqueles que virarem as costas para aquilo que está afirmado neste livro, aquilo que está afirmado nesta revelação. Tá ok? Então, essas pessoas que não participaram da primeira ressurreição são aqueles que se comprometerão na segunda ressurreição, na segundo momento aí em que haverá ressurreição. No primeiro será no início do milênio. No segundo momento em que haverá ressurreição será ao final do milênio, quando Satanás então será solto, sairá para enganar as nações, haverá a grande guerra de Gog e Magog, e haverá aí então a destruição desses exércitos e a ressurreição agora daqueles que serão julgados e condenados no juízo final. Okay? Então é assim que se dividem essas duas interpretações. E aí vemos o principal desse texto, né, que ressaltamos aqui. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao próximo versículo diz: mas os outros mortos não reviveram. Então há dois grupos, um grupo que ressuscita ao início do período de milênio, do reino milenial de Cristo, e há outro grupo que só ressuscitará ao final do período milenial, depois dessa batalha. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, na ressurreição daqueles que não negaram a Cristo, daqueles que não aceitaram a marca da besta, que foram martirizados por causa disso. Nós vemos a menção deles na abertura dos selos, tá certo? No 5º selo vemos as almas dele embaixo do trono, e mais à frente vimos eles vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. E aí completou-se o número de todos aqueles que morreram martirizados, né, sofrendo, sendo torturados, mas não negaram a Cristo, não aceitaram a marca do anticristo, nem na sua testa, nem na sua mão direita. Tá certo? Esses são os que participam da primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E os demais? Todos aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que morreram na batalha do Armagedon, aqueles que morreram ao longo de toda a história, desde Caim, e aqueles que morreram ao final do milênio na batalha de Gog e Magog. São aqueles que participarão da outra ressurreição, a ressurreição para serem julgados no juízo final. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, aqueles que participaram da segunda morte. Uma morte já participaram, desde Caim, né? Aliás, desde Adão e Eva, quando
atentaram, né, contra Deus, desobedeceram a sua ordem e então participaram da morte física, né, como condenação divina. Só que aqueles que foram justos, viveram na esperança do Messias, aqueles que viveram em obediência à palavra de Deus, mesmo tendo errado, viveram depois em obediência, são aqueles que foram agraciados com a salvação em Cristo, quando Ele veio e consumou toda a sua obra de salvação, e libertou, e tomou as chaves da morte e do inferno. Então Ele comprou com a sua salvação a alma de todos esses que morreram esperando pelo Messias, morreram submetidos à palavra de Deus. Tá ok? Então desde Adão, o homem conhece a primeira morte. Agora, muitos daqueles que desde Adão conhecem a primeira morte, morreram também condenados. Morreram condenados e não participaram da salvação em Cristo. Participaram da salvação daquele que seria o Messias, a semente que viria da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. Então aqueles que participam da salvação em Cristo, desde o começo, não verão a segunda morte. A primeira morte vem. Desde Adão o homem conhece a primeira morte. Tá certo? E aí, desde aqueles que o primeiro ímpio até o último, conhecerão também a segunda. A primeira morte eles já conhecem. Estão num estado de condenação. Aguardando o quê? Não a primeira ressurreição, que será a ressurreição, a ressurreição dos mártires. Aqueles que adentrarão o reino milenial de Cristo. Os outros não reviveram. Até que ao final do milênio haverá essa ressurreição, essa segunda ressurreição, quando então haverá o juízo final e a segunda morte. A primeira morte eles já conhecem, não conhecem ainda a segunda morte. Então vemos aí nesse trecho, o viveram é o ponto-chave. Essa palavra aqui, viveram. E esta palavra, no grego, ela tem essa forma, dzessan. Dzessan. Tá ok? Então a palavra viveram, no português, em grego, é dzessan. E esse dzessan, este verbo significa ressurreição física e está presente com este mesmo significado nestes textos bíblicos. Aí vemos aí outros referenciais que aplicam a palavra dzessan e significam viver fisicamente. Esses textos aqui, temos o texto de Mateus 9,18, onde diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Dzessan. Certo? Mateus 9,18. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? A mesma aplicação dessa palavra reviver, reviver fisicamente. João 11,25. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e também a viver, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Também a aplicação da palavra de dzessan, e significando ressurreição para uma vida física, ressurreição física. Romanos 14,9. E sim, em todos esses trechos, e não somente esses trechos, mas outros até que não citamos aqui, inclusive outros trechos no próprio Apocalipse, a palavra viveram é lida nessa forma de dzessan, e essa forma é lida como uma ressurreição física. Por que somente naquela aplicação, com relação ao Apocalipse 20, versículo 4, ela teria outra significação? Essa é a questão do grande debate entre amilenismo e pós-milenismo. Esta exceção de interpretação. Se a interpretação ela vem numa linha contínua, aplicando essa palavra, fazendo a leitura dela como uma ressurreição física, não pode somente naquele texto, por causa de uma exceção produzida por uma interpretação teológica, tá certo? Uma interpretação externa ao texto, aquele que a gente viu em hermenêutica, a baixa crítica, né? Ou a crítica textual, a interpretação textual, aquilo que lança a mão do uso do léxico grego, tá certo? Com relação ao Novo Testamento, e o léxico hebraico com relação ao Antigo, e entende o texto, faz a exegese do texto a partir daquilo que o texto fornece. Então, se o texto nos fornece esse tipo de interpretação, essa possibilidade de interpretação no sentido literal, por que eu tenho a liberdade de aplicar uma interpretação alegórica, sendo que o próprio texto foi lido de forma literal ao longo das outras interpretações? E a gente vê também a questão da harmonia do contexto. Então, existem contextos próximos e contextos distantes. No contexto distante, vemos aí todos os textos que mencionam essa palavra e a sua leitura literal. Por que somente naquele texto nós podemos abrir uma exceção?